Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião. Hoje, 10/7, nossa aulinha de religião. Puro de coração. Puro de coração. A história de hoje você encontra em Gênesis, capítulo 39. José passou por muitas situações difíceis, mas em todas elas decidiu seguir as orientações de Deus e manter-se puro. Nós também podemos agir assim. Deus promete grandes bênçãos àqueles que lhes obedecem, pois sabe o que é melhor para nós. Gênesis 39 é o capítulo que registra a chegada de José ao Egito como escravo. O serviço de José na casa de Potifar. Explica como ele permaneceu fiel ao Senhor quando foi tentado pela mulher do oficial egípcio. O privilégio de José na casa de Potifar, Gênesis 1, versículo 1 ao 6. A tentação e o plano da mulher de Potifar contra José, em Gênesis 39, do 7 ao 19. E José na prisão, em Gênesis 30, do 20 ao 23. Então, vamos ver um videozinho aí. Gênesis capítulo 39. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão.
ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Isso. Então, assim, né? Seja sempre fiel a Deus. Quando temos Deus em nosso coração, estaremos protegidos, né? Então, a prof vai contar um pouquinho, tem uma historinha também de José. Desculpa. Quando era jovem, seus irmãos mais velhos não gostavam de algumas coisas que ele falava e fazia. Tinham inveja do rapaz, pois seu pai o amava muito e o protegia. Certa vez, ao cuidarem das ovelhas em um lugar distante, José foi ao encontro deles, com uma bela túnica que ganhava de presente de Jacó. Foi a gota d'água. Com muita raiva, os irmãos decidiram que não queriam mais vê-lo e o venderam para um grupo de viajantes que passava por ali. Foi algo muito triste para José. Ao perceber-se como escravo distanciado de sua família, resolveu que jamais esqueceria os ensinamentos de seu pai sobre o amor de Deus. Chegando ao Egito, seus olhos se arregalaram. Era um lugar desenvolvido, com templos, pirâmides e estátuas monumentais. Enquanto Jacó chorava sua perda, pois achava que o filho havia morrido, José era vendido a Potifar, capitão da guarda real, da corte do faraó do Egito. Ainda que no começo tenha sido bastante difícil, o jovem decidiu que faria o seu trabalho da melhor forma possível. Ele sempre foi honesto e dessa maneira conseguiu o respeito de todos, principalmente de Potifar, que passou a cada dia a lhe dar mais tarefas. Logo, José cuidava não só da casa do oficial egípcio, mas também dos seus negócios pessoais. Tudo transcorria bem até que a esposa de Potifar, que vinha observando a beleza de José, insistiu para que o jovem namorasse. O rapaz se recusou, dizendo: Potifar confiou a mim e deixou nessa casa os meus cuidados, menos a senhora, que é a esposa dele. Como poderia eu, então, cometer algo perverso contra Deus? Mesmo assim, a mulher não deixava em paz. Zangada por não conseguir o que queria, ela mentiu para o marido, acusando o jovem de haver-lhe faltado com respeito. Porém, Potifar gostava muito de José. O oficial poderia ter ordenado a morte do rapaz, mas preferiu encaminhá-lo à prisão. Dói muito quando somos acusados de algo que não fizemos. Entretanto, José não se desesperou. Mesmo na cela fria e escura, com correntes em seus pés, ele se lembrava do que o pai lhe contara sobre a proteção de Deus e decidiu continuar fiel ao Senhor. Deus usou as coisas tristes que havia acontecido para ensinar grandes lições a José. Anos depois, ele foi recompensado por sua fidelidade e pureza do coração, tornando-se primeiro-ministro do Egito e salvando o povo de Israel da fome. Né? Então, essa é um pouquinho da história também de José. E tem uma história que é contada por uma pessoa. Feche a porta. Tânia acordou no meio da noite com um som vindo do lado de fora do seu quarto. Petrificada, finalmente juntou coragem para ajoelhar-se sobre a cama e espiar pela janela. Estava tão escuro que ela não conseguia ver se o portão da garagem estava aberto ou fechado. Seu pai costumava trancá-lo todas as noites. A menina apertou os olhos para ver na escuridão. O portão realmente parecia estar aberto, mas ela não estava vendo o carro. Pai, acorde! Acho que o nosso carro foi roubado. O pai pegou a lanterna e saiu pela porta da frente em direção à garagem. Logo, voltou correndo. Vou chamar a polícia. Levaram o nosso carro. Alguns minutos depois, um policial que estava sentado na mesa da cozinha. Se ao menos eu tivesse verificado se o portão estava trancado, gemeu o pai. Jesus disse que iria fechar o portão da garagem. Bem, ele não usou realmente essas palavras. O que ele disse foi que Satanás queria dominá-lo.
mas ele não deixaria sua vida aberta para o pecado. Foi assim que Cristo conseguiu ficar a salvo do parecer do inimigo, do poder do inimigo. Isso também acontece conosco. Precisamos fechar as portas mais óbvias que nossa mente, evitando o uso de drogas, acesso a músicas com conteúdo que não há necessidade, livros e vídeos inapropriados. Nós não precisamos disso. Para que o Satanás não tenha domínio sobre nós. Além disso, podemos ler a Bíblia sobre outras portas pelas quais ela pode entrar de fininho e roubar nosso coração. A propósito, na hora do almoço do dia seguinte, o carro de Tânia, do pai de Tânia, foi encontrado. Foi um susto e tanto. Então, ali eles usaram como se fosse um bem material, né? Que esqueceram o portão aberto e entrou um ladrão e levou um carro. Mas eles estão falando para fazer alguma coisa da nossa porta, da nossa mente, do nosso coração, né? A gente deve fechar a porta para algumas coisas e abrir para outras, né? Ok, pessoal? E é isso, então. Fiquem bem e até semana que vem.